Olá pessoal, como vocês estão? Bom, por aqui tá tudo certo. Preparamos dessa vez uma sugestão para divertir toda a família, mas principalmente as crianças. Vamos falar um pouco sobre o filme As Aventuras de Peabody e Sherman, uma animação que faz com que as crianças se envolvam nas aventuras apresentadas no filme, estimulando principalmente a imaginação e a criatividade dos telespectadores. No início, a história foca mais no personagem do Sr. Peabody, um cachorro. Sim, isso mesmo que você escutou, um cachorro que é um gênio, sendo considerado o cão mais inteligente do mundo, que chegou a criar diversas invenções fantásticas para ajudar a humanidade, conquistando até o Prêmio Nobel. O Sr. Peabody sempre foi um cachorro diferente, rejeitado pelas crianças e suas brincadeiras com bolinhas, que não lhe agradavam nada, resolveu dedicar o seu tempo aos livros e pesquisas, possuindo diversos talentos, desde tocar instrumentos até ser ótimo com drinks e com comidas. Até que um certo dia o cachorro resolve adotar um bebê humano e assim passa a cuidar da criança e recebe o nome de Sherman. O garoto recebe também uma educação de ouro e toda a sabedoria do seu pai. Mas, em um determinado momento, o Sr. Peabody tem a excelente ideia de construir uma máquina do tempo, para que ela possa ajudá-lo a ensinar sobre as histórias de outros países, de outros tempos, de grandes personalidades e feitos da humanidade de uma forma mais prática. Porém, Sherman precisa entrar para a escola. E é nesse momento tenso para qualquer pai que começa a verdadeira aventura. Na escola, o jovem acaba conhecendo Penny, uma menina super mimada, que se incomoda com a presença cheia de conhecimento e histórias de Sherman. Se aproveitando do fato nada comum dele ser filho de um cachorro, acaba criando desavenças com o menino e fazendo pensar ainda mais sobre a sua família diferente. A relação das crianças é o que nos leva à grande viagem do filme, quando, para tentar se aproximar amigavelmente de Penny, Sherman, mesmo sob as recomendações do Sr. Peabody, revela sobre a máquina do tempo para ela, que não perde a oportunidade de viajar, conhecendo assim diversos lugares e obras históricas, como a Terra dos Faraós, o Sorriso da Mona Lisa e até mesmo o Cavalo de Troia. E assim, as aventuras de Peabody e Sherman começam. Elas acontecem sobre esse enredo, que acaba nos ensinando a aceitar as pessoas ou os cães como eles são, como elas são. Cada um tem seu jeitinho e suas limitações, destacando a valorização da família, principalmente relacionada ao amor incondicional que supera todas as dúvidas, todos os desafios e todos os obstáculos, mostrando também a importância da educação e dos estudos num contexto geral. Bom, e agora, para fazer a moderação do filme, convidamos duas pessoas super especiais, a Jéssica Emerenciando e a Louise Saula. A Jéssica possui magistério e também graduação em letras, português e inglês, pela Fafijan de Juné do Sul e pedagogia pela Uninter, Centro Universitário Internacional. Possui também pós-graduação em psicopedagogia institucional, literatura infantil, língua portuguesa e educação especial, atuando há 9 anos como professora. A Jéssica já fez parte da equipe do Cinepop como voluntária e atualmente está cursando o 4º ano do curso de turismo na Unespar, no campus de Apucarana. Já a Louise possui magistério e também graduação em pedagogia pela Universidade Castelo Branco. É pós-graduada em psicopedagogia institucional, educação especial e distúrbios de aprendizagem, atuando como professora há 20 anos. A Louise, ela faz parte da equipe do Cinepop como voluntária e, assim como a Jéssica, também está cursando atualmente o 4º ano de turismo
pela Unespar, Universidade Estadual do Paraná, campus de Apucarana. Olá pessoal, eu sou a professora Jéssica Merenciano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aventuras de Peabody Sherman. Nós vamos falar de temas como família e história. Se liga aí no recado da professora Louise. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Louise Saula e vim junto com a professora Jéssica Merenciano falar sobre o filme com vocês. Quem acompanha o canal Cinepop me conhece como colaboradora do programa, mas hoje estarei falando como professora, que também sou. Então, logo após a professora Jéssica falar sobre o tema família, eu volto falando sobre os fatos históricos citados no filme. Combinado? Bom, depois deste filme, As Aventuras de Peabody Sherman, nós vamos falar de um tema bem conhecido por vocês. Bom, nós vamos falar sobre família. Você sabia que existem vários tipos de família? Famílias grandes, famílias pequenas, famílias com muitos irmãos, famílias com filho único, famílias que os pais são os tios, os avós, tem 2 pais, 2 mães e assim por diante. Então, existem vários tipos de família. E quem eles são? Bom, as famílias são aqueles que cuidam da gente, que nos respeitam, que nos tratam com amor, que nos ensinam muitos valores. E é nessa família que nós vamos trabalhar hoje. Bom, Ziraldo, ele é um autor muito conhecido, brasileiro, que tem livros, obras que falam sobre a questão familiar. Família, gente, família é um núcleo social, ou seja, o primeiro núcleo social que a gente aprende, que a gente conversa, que a gente dá risada, que nos ensina muita coisa e que nós também podemos ensinar. Então, na partilha de conhecimentos, e depois disso, nós vamos na escola, na comunidade, na religião, para quem tem, e assim por diante. Então, os responsáveis legais por nós são essas pessoas. E é por ser responsável que ela tem, assim, como propósito ajudar a cuidar, ajudar a nos proteger e principalmente nas orientações. Pai, mãe, avô, avó, tio, irmão mais velho, sempre se preocupa com a gente, não é verdade? E essa preocupação não é algo negativo. Muitas vezes a gente fica nervoso, não quer aceitar conselho, mas muitas vezes é nesse conselho que a gente aprende a lidar com alguns momentos difíceis da nossa vida. Nossos familiares, eles nos ensinam o que são atitudes boas, como o perdão, a gratidão. Ensinam também a nos reerguer, a nos comportar perante uma atitude ruim ou alguma mágoa, algum sentimento que às vezes fica pesando o nosso coração, a nossa mente, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso. Então, os sentimentos, eles fazem parte da nossa vida, do ser humano, das pessoas que estão ao nosso redor. E sentir algo é normal. Às vezes a gente acorda com aquela vontade enorme de ficar quietinho, sozinho. Nós ficamos às vezes ansiosos, com medo, alegres em outros dias, em paz. Todos esses sentimentos fazem parte do nosso dia a dia. E como lidar com eles? Justamente na família, na escola, que nós aprendemos a compreender que esses sentimentos, eles podem ser domados, eles podem ser controlados, e muitas vezes é importante que eles transbordem também, porque às vezes chorar é gostoso, que a gente descarrega, dar gargalhada também é bom, viu? Ó, dica de hoje. E principalmente, galera, respeitar o sentimento do outro. Respeitar que tem dias que o outro também não está legal. Tem dias que o outro está ansioso com algum problema. Então, como que a gente lida com esses sentimentos todos que assim abordam os pensamentos, os nossos corações? Por meio do diálogo.
Sim, conversar é muito importante, desabafar é melhor ainda, porque é por meio desses diálogos que nós vamos ouvir conselhos, nós vamos construir valores, construir conhecimentos que vão nos ajudar a trabalhar um equilíbrio. E trabalhar esse equilíbrio hoje é um desafio, só que a gente consegue com a maturidade, com o ouvir. Eu sempre falo para os meus alunos, nós temos 2 ouvidos e uma boca e temos 2 olhos. O que isso significa, professora Jéssica? Significa que nós temos que ouvir primeiro, observar primeiro, para depois falar o que nós pensamos. E se essa fala nossa for para ofender alguém, para deixar o outro triste, e se não for para ajudar ele a crescer, a desenvolver, é melhor guardar para você. Daí, em um outro momento, que você tenha a oportunidade de falar aquilo que a pessoa precisa ouvir para que seja uma construção do sujeito. E assim fazer quando nós também ouvimos os conselhos. Vamos ouvir o que a mãe, o que a avó está dizendo para nós, que às vezes é muito importante, observar e depois deixar esse sentimento aí de raiva, frustração que muitas vezes a gente sente, deixa guardadinho, faz uma reflexão sobre a sua atitude e depois você pensa no que eles falaram, que muitas vezes o que eles falam é uma verdade que a gente não observou ainda sobre nós. Então, o que nós estamos falando de valores sociais, socioemocionais, que é pensar antes de agir. Pensar antes de agir é muito importante, porque daí a gente tem aquele tempinho para não falar coisas que não são legais, falar coisas chatas ou ofensivas para alguém. Muitas vezes o nosso silêncio ensina muito mais do que um palavrão, do que um xingamento, do que uma ofensa, que não é legal e não contribui assim. Conselho de amiga, gente, acaba causando mais conflitos. Então é importante que nós começamos a conversar com os nossos familiares ao invés de só ficar nervosos ou frustrados. Na família também nós começamos a aprender o que é superar perdas, superar frustrações. Também começamos a entender sobre o sentimento do outro, que é empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante na vida social. E também agir com justiça, com educação e com consciência. Eu estou fazendo isso porque é importante. Eu estou fazendo isso porque é meu dever ou é meu direito. E eu não estou fazendo aquilo porque aquilo é errado. E eu sei que é errado porque meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, todo mundo falou que é errado. Então eu não vou fazer porque são os valores que eles estão ensinando pra gente. Então a gente tem que pensar nas nossas atitudes. Uma pessoa muito importante da minha vida falou uma vez assim, as nossas ações, eu não sou bom porque eu acho que eu sou bom. Eu sou bom porque as minhas atitudes mostram que eu sou bom para o outro. Isso é autocrítica, isso é autoconfiança, isso é autoestima. Eu consigo, eu posso, eu vou tentar e eu vou me esforçar. Isso na escola também, viu? Falando como professora agora. Então, convívio familiar é muito importante. Você tem que saber quem está convivendo com você. Você já parou para observar eles? Valorize o que eles têm de melhor, pessoal. Seja gentil. Olhe no teu pai, na tua mãe e fala, você é importante por causa disso. Eu te amo por causa disso. Você me ensinou isso. As palavras, elas têm que ser ditas, principalmente as palavras boas. Isso reforça o afeto que nós temos uns com os outros. E nós temos que ajudar em casa também, né? Nós temos que, se todo mundo vive na casa, todo mundo tem que partilhar dos direitos e dos deveres, e deveres de casa, conforme a idade. É muito importante vocês ajudarem, porque isso é aprendizado também, e a gente leva para o resto da vida. Bom, conversar com os avós é legal, é super importante, eles têm histórias que você nem imagina. E também conviver com os irmãos, conviver com
os primos. Viver em família é muito legal. E mostrar que eles são importantes também é muito legal. Então, dê gargalhada, ri, seja feliz, aproveite o que eles têm de melhor. Busquem os adjetivos deles, tá bom? Então, no final, eu vou contar uma historinha sobre a Ana e o lenço, que eu quero que vocês gravem e no coração, porque é uma história que eu vivo contando para os meus alunos e que eu acho muito legal. Vou deixar depois para vocês. Então, como que andam as suas atitudes? Você já parou para pensar no que você está fazendo? Se é legal em casa? Será que eu estou sendo uma pessoa agradável? Será que eu conseguiria conviver comigo? Porque meus familiares, eles estão sempre observando isso. Você já fez esse exercício? É uma boa, hein? Então, faça essa conversa. Às vezes uma coisa não tá legal. É importante, gente, que vocês conversem. No filme a gente viu isso. Que a convivência entre o Peabody e Sherman, eles trabalhavam isso dentro deles, eles se respeitavam. Teve momentos de conflitos, desafios? Teve, mas os desafios, eles são passageiros. Eu aprendi num provérbio chinês que é assim: o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar seus obstáculos. A vida em família, a vida em comunidade é assim também. Vai ter momentos difíceis, vai ter muitos problemas, mas quando nós nos unimos, esses problemas, eles vão ficando pequenos e nós vamos ficando grandes, fortes, né? Bom, se olha no espelho, faça um comprometimento com vocês. Observem a relação que vocês têm com os familiares, observe a relação que vocês têm com vocês mesmos e diga: hoje, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser uma pessoa que vai contribuir para a felicidade do outro e contribuir para a minha felicidade também. A família, ela é única. Aproveite a família de vocês, aproveite o convívio de vocês, partilhem momentos de alegria e sejam firmes em momentos difíceis, tá bom? Depois de uma conversa tão gostosa com a professora Jéssica sobre a família, que é um dos temas abordados no filme, vamos conversar agora um pouquinho sobre o contexto histórico que aparece nele, que foi abordado de uma forma leve e bem-humorada. O filme apresenta vários fatos históricos, mas de forma bem superficial, porque não é nenhuma aula de história, não é mesmo? Mas ele deixa todo mundo com aquele gostinho de quero mais, ele aguça a curiosidade para que se busque mais sobre o assunto, não é mesmo? Alguns destes fatos mudaram o contexto da história, como, por exemplo, as invenções de Leonardo da Vinci. E olha que Leonardo da Vinci ficou conhecido mundialmente sobre suas obras de arte, não pelas suas invenções. Tem também o cavalo de Troia, as pirâmides do Egito e muito mais. O filme mostra que cada detalhe ocorrido lá atrás, seja na Grécia Antiga ou no período do Renascimento, tudo o que aconteceu foi responsável, direto ou indiretamente, para contribuir para deixar o mundo como está hoje, o mundo e a sociedade como um todo. É isso mesmo, tudo é consequência dos fatos históricos ocorridos e por isso é tão importante estudarmos história. Sempre digo aos meus alunos, eu li em algum lugar que eu não me lembro onde, que precisamos conhecer o nosso passado para entendermos o nosso presente e assim construirmos um futuro melhor. Ah, mas para que estudar gente que já até morreu? Você pode me perguntar isso e eu vou te contar o porquê. Porque foram essas pessoas que construíram tudo o que temos hoje. Seja num contexto político, como a influência que nós temos da Grécia, ou até mesmo o primeiro telefone, que o Graham Bell foi um dos precursores, ou a contribuição do Egito para nossa astronomia, para nossa engenharia atual, ou até mesmo a contribuição do brasileiro Santos Dumont com o primeiro avião. Tudo é consequência do que eles fizeram lá atrás. O avião moderno de hoje
Ele vem a partir do protótipo feito por Santos Dumont há muito tempo atrás. Esses são apenas alguns exemplos de contribuição à sociedade moderna que nós vemos recebendo no decorrer da história da humanidade. Sendo assim, é fundamental para a evolução do mundo em sociedade conhecer a história. E quando um filme, como As Aventuras de Pearl Bird e Sherman, vem com fatos intrigantes, nos instigando a pesquisar os acontecimentos e personagens históricos, fica muito mais legal estudar história, não é mesmo? Sendo assim, não deixe que o seu conhecimento sobre esses fatos se restringem a isso. Aproveite que você já nasceu na era da informática, da internet, e que todas as informações estão na palma da sua mão, e pesquise. Tenho certeza que você vai se impressionar com tudo que já aconteceu ao longo da história da humanidade. Por exemplo, você conhece a história de Troia, do cavalo de Troia? Pois bem, é uma história de romance e guerra que aconteceu em meados de 1250 a.C., lá na Turquia, e que durou cerca de 10 anos. Isso mesmo, 1250 a.C. Olha só o tempo que faz que aconteceu essa história tão intrigante. Leia mais sobre ela para você ver como é interessante essa história. Você vai se impressionar com tudo o que aconteceu na história da humanidade. Para chegarmos até aqui, você vai acabar se apaixonando por história. Basta você olhar ela com outros olhos. Ficou horrível. E como proposta de atividade, eu venho convidar você para viajar no tempo. Isso mesmo, eu falei certo, você está me ouvindo certo. Eu vim te convidar para viajar no tempo. Não, mas não inventaram uma máquina do tempo. Não sei se felizmente ou infelizmente ainda não inventaram essa máquina. Mas tem uma forma de você poder viajar no tempo. E ela se chama imaginação. Isso mesmo. Eu te convido a viajar no tempo através da sua imaginação. Eu te convido a fechar os olhos e imaginar um local onde você está inserido. Pode ser no passado ou no presente, a época que você mais gostar. E viajar. Você vai imaginar cada detalhe. Imagine o local onde você está, as pessoas que estão aí, as crianças, os brinquedos das crianças, as ferramentas dos trabalhadores, os meios de transporte, as casas, a vegetação, a alimentação, as vestes. Imagine cada detalhe, o cheiro, o barulho, o som, as cores. Imagine cada detalhe. Depois que você imaginar todos os detalhes, eu te convido a pegar o lápis e o papel e desenhar. Isso mesmo. Faça a ilustração a partir da sua imaginação. Não copie de lugar nenhum. Não copie. Imagine. Desenhe a partir da sua imaginação. Faça essa ilustração. Desenhar é uma ferramenta fenomenal para desenvolver a sua criatividade. E ainda mais, se você estiver no processo de alfabetização, escreva. Escrever o que você pensa é uma ferramenta também muito boa para desenvolver a sua aprendizagem e criatividade. Então, desenhe e, se possível, escreva tudo o que você imaginou. Você pode também, depois que você fizer essa atividade, escrever aqui nos comentários do vídeo qual foi a época que você escolheu e qual foi a sensação que você teve ao fazer essa viagem no tempo. Solte a sua criatividade. Agradecemos aqui a participação das convidadas Jéssica e Louise, externando o nosso imenso prazer em ter as duas como moderadoras da atividade dessa vez. Esperamos que vocês tenham gostado das sugestões, tanto do filme como da atividade, que foram preparadas com muito carinho. E é claro, se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like e, se você é novo no canal, não perca tempo e se inscreva. Ative lá o sininho
para que você seja notificado sempre que sair um vídeo novo. Aproveite também para compartilhar o canal com os amigos e com a família. Deixamos aqui um abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal.